Hoje nós vamos para a aula de orçamentos, tá? Vou começar fazendo o orçamento de uma placa Pix. Eu vou colocar o nome do orçamento. Esse nome do orçamento ele serve para você conseguir localizar o orçamento e também aparece no topo do orçamento quando você envia o PDF para o seu cliente, tá? Então aqui eu vou começar com ele status em aberto, é óbvio, né? E aqui a gente seleciona o cliente. Os clientes é uma novidade aqui do aplicativo, que é o gerenciamento de clientes. Aqui a gente consegue adicionar cliente, colocar endereço, telefone, se é pessoa física, se é pessoa jurídica. Então você adicionou aqui na aba de cliente o seu cliente, você consegue selecionar o cliente aqui. Então aqui eu vou colocar o meu cliente, né? E a gente vai salvar aqui. Então aqui a gente já começou um orçamento. Eu poderia dar uma observação para o orçamento também, tá? Mas no caso aqui não vou colocar nada. Então vou começar adicionando os itens do orçamento. A gente estava nessa aba, a gente vai para a aba de itens do orçamento. Aqui na aba de itens do orçamento, a gente consegue colocar o nome do item. Então vou colocar a placa Pix. O tipo de produto, se é um produto ou se é um serviço. No caso a gente vai começar com um produto e depois eu explico o serviço. Se é com ou sem vetor. A gente também vai começar com o vetor. A gente pode dar uma observação para esse item também. Aqui é a engenharia de materiais. Cada item do orçamento, vocês podem colocar mais de um material e podem selecionar outros tipos de máquina e colocar mais de um tipo de arquivo. Então, aqui é possível colocar até 4 tipos de materiais e 4 tipos de arquivo. O arquivo é sempre vinculado a um material, tá? Dentro do arquivo também pode ter 4 cores. Então, hoje você tem a possibilidade de 4 arquivos, 4 cores, 4 materiais dentro de um mesmo item de orçamento. Então, aqui a gente vai selecionar um material que a gente já cadastrou e a gente vai selecionar, no caso desse display de placa Pix, eu vou estar selecionando o MDF duas faces, eu vou selecionar a máquina que eu quero utilizar e eu vou selecionar o arquivo SVG. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, dentro do Corel, né, um arquivo que tem 3 tipos de materiais. Então, a gente tem MDF duas faces, MDF 6mm para base e a gente tem MDF com a fita dupla face no verso, que a gente chama aqui na Cutmix de MDF sticker. A gente já vende esse MDF com a fita dupla face no verso. Aqui, então, seria o MDF duas faces. O que a gente vai fazer? A gente pode apertar Ctrl E para exportar o arquivo, ou a gente vai em Arquivo e Exportar. Na exportação, lembre-se de sempre, mesmo que seja só um arquivo que você esteja exportando, que não tenha mais nada na tela, sempre selecione o arquivo e aperte em apertar apenas selecionados, para ele não pegar o formato da folha, para ele pegar sempre a área correta do tamanho do arquivo. Então, sempre que você seleciona apenas o arquivo que você quer exportar e aperte em apenas selecionado, ele pega o tamanho exato para fazer o cálculo de material, tá? Então, aqui eu vou colocar placa Pix, MDF, duas faces, e vou salvar. A mesma coisa eu vou fazer com os outros arquivos. Então, placa Pix, MDF, sticker, que é o MDF com a fita dupla face no verso. E aqui, ok. A mesma coisa para esse. Placa Pix, MDF, 6mm, certo? Ok. Agora a gente volta para dentro do nosso Cut App e a gente vai importar esses arquivos. Aqui então a gente tem os 3 materiais. Eu vou selecionar primeiro a placa Pix de MDF duas faces, que é o material que a gente já selecionou. Então ele já me trouxe aqui que ele tem 2 cores nesse arquivo. Uma é corte e a outra é só gravação contorno, que é só para fazer a linha para a gente conseguir posicionar o que a gente vai colar em cima da placa. Então, eu vou colocar aqui 60 mm por segundo de velocidade. E aí vai depender de como você faz a gravação de contorno aí, da velocidade que você utiliza, tá? No corte, a gente não precisa definir a velocidade de corte, porque lá em materiais a gente já definiu. Então, aqui o sistema já sabe que para cortar esse material, MDF 3mm, duas faces, com essa máquina aqui, ele utiliza 20 mm por segundo de velocidade. Então, ele já preseta aqui a velocidade de corte. Se você não tiver setado a velocidade de corte para determinado material, para o material que você vai utilizar aqui, ele vai dar um erro e não vai deixar você calcular, tá? Então, aqui a gente vai adicionar mais um material. Perceba que aqui a gente está fazendo um item do orçamento, tá? Então, aqui a gente já tem um material, na engenharia de materiais, e a gente vai colocar outro material. Aqui a gente já vai selecionar o segundo material, que seria o MDF sticker, MDF 3mm com sticker. Então, aqui a gente seleciona o arquivo do MDF sticker, tá? Selecionamos o arquivo do MDF sticker, selecionamos a máquina e selecionamos o material, que é o MDF sticker. Opa, que é esse aqui, no caso. Ele sempre que tu adiciona um novo material, um novo arquivo, ele rola a página para cima. Então, é ideal que você venha até o arquivo correto, tá? Então, aqui, MDF 3mm com sticker, máquina selecionada. Nesse arquivo aqui não tem mais de cor, tem apenas uma cor. Então, ele já seleciona, ele já sabe que para esse material a velocidade precisa ser cortada. Então, já está pré-definido. Então, aqui a gente vai adicionar outro material. A gente vai puxar aqui MDF 6mm preto e a gente vai adicionar aqui o arquivo. A gente adicionou o arquivo MDF 6mm preto para a máquina azul e também já puxou a cor preta, que é só uma cor que tem nesse material. Fechou isso, a gente terminou a engenharia de materiais. Agora a gente vai adicionar os insumos, tá, pessoal? Aqui no adicionar insumos, a gente consegue adicionar
tudo que for de embalagem, se for adicional para o seu produto, tá? Imagina que o teu produto tem uma imã, uma manta magnética para adicionar nele. Você consegue adicionar aqui. Imagina que ele tem embalagem, por exemplo. Aqui a gente vai adicionar uma embalagem, que é aquele saquinho de envio, tá? Então aqui, qualquer quantidade de embalagem que eu adiciono para esse produto. Eu vou adicionar apenas uma embalagem nesse produto, tá? Vou adicionar também aqui o plástico bolha, tá? Então aqui a gente vai adicionar a bobina de plástico bolha, só que aqui o que acontece? Eu adicionei no meu insumo uma bobina de plástico bolha que é R$ 66. Então eu tenho que botar o valor exato dessa bobina de plástico bolha, tá? Então aqui o que acontece? Para utilizar essa bobina de plástico bolha, eu utilizo apenas 30 centímetros. Você poderia adicionar 1 metro de plástico bolha, por exemplo, no seu insumo, para ficar mais fácil de fazer essa conta, esse cálculo de quanto de plástico bolha vai no seu produto. Eu não vou colocar aqui que eu uso uma bobina de plástico bolha para embalar esse produto, né? Eu vou colocar o quanto que eu utilizaria, né? Então, no caso aqui, eu utilizaria 0,03003 para utilizar, para embalar essa bobina, que equivale a 30 centímetros de uma bobina de 1,20 m por 100 metros. Então, eu vou utilizar 30 centímetros por 1 metro para embalar esse produto, tá? Então, assim, isso aqui varia muito de como você cadastra aqui. Você vai cadastrar da melhor forma, do jeito mais fácil. Por exemplo, existe forma de você cadastrar isso aqui em centímetros também. Então, você poderia simplesmente ter colocado aqui que 1 centímetro da bobina, por exemplo, é R$ 66, uma bobina de plástico bolha que tem 100 metros, né? Então, você vai pegar 100 metros, equivale a 10 mil centímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar R$ 66, dividir por 10 mil, né? E você vai ter um custo de 0,00066 centavos por centímetro. Então, aqui você poderia simplesmente ter adicionado a bobina lá em insumos como centímetro de bobina, de plástico bolha, e aqui você simplesmente colocaria 30 centímetros, tá? Mas não é o nosso caso aqui, então vamos dar sequência, tá? Só estou explicando para depois vocês não ter dúvida nessa parte de adicionar insumo. Você consegue adicionar insumo quebrado e você consegue adicionar insumo inteiro aqui também, tá, pessoal? Então, finalizamos a parte de insumos aqui, a gente vai para a parte de margem, tá? Aqui na parte de margem, você percebe que você tem um gráfico aqui que você não pode estourar ele, porque aqui ele já está mostrando para você hoje, aqui nesse caso aqui a gente tem um custo fixo de 23,8%, um imposto de 10%, e a margem desejada a gente está adicionado no automático aqui 20%, tá? Eu vou colocar aqui uma margem de 30%, perceba que o gráfico já mexeu. Se eu colocar 50% de margem, ele ainda deixa a gente colocar, porém, quando coloca isso, o preço vai lá para a estratosfera. Então, ele faz um cálculo, o sistema faz um cálculo de margem líquida, tá, pessoal? Ele nunca vai fazer aquelas margens que que as pessoas falam, 3 vezes, eu ganhei 300%. Isso não existe, tá? Isso aqui é um cálculo de margem líquida. Então, é um percentual dentro do valor que você faturou, dentro do valor que você vendeu, é um percentual que sobra limpo para sua empresa. É a margem líquida que você quer, tá? Então, nunca você vai conseguir, por isso que eu falei antes, nunca vai conseguir ultrapassar os 100%. Se eu colocar aqui 75%, por exemplo, olha, a composição deve ser respeitada ao limitar 100% do valor da venda. O preço da venda representa 100% do valor do produto. Todos os componentes estão contidos nesse total. Então, assim, hoje a gente tem 10% de imposto, 23,8% de custo fixo. O máximo que eu posso colocar aqui é 66%. Então, ele já ajustou automático. Não tem como eu colocar 75%, porque ele já extrapola o valor do produto. Então, quando você faz isso, o cálculo não deixa fazer o cálculo. Então, o máximo que eu consigo colocar é 66%. Então, aqui, eu vou colocar apenas 20%. Se eu colocar uma margem, como eu falei para vocês, de 66%, um produto desse vai custar mais de R$ 1.000, tá? Vocês vão ver isso na hora que você precificar ele da maneira correta. Então, aqui, uma margem de 20% é uma margem saudável. Eu vou colocar calcular custos. Por que eu falo que 20% é uma margem saudável? Muitas empresas, muitas indústrias aí trabalham com margem líquida aí de 3%, 2%, no máximo 5%. No nosso ramo ainda a gente consegue trabalhar aí nessa faixa de 20%. Se você trabalhar em marketplace, você não consegue nem nessa margem. Você vai trabalhar na margem aí líquida de 10%. Mas, bom, vamos dar continuidade. Aqui é orçamento. Então, a gente está fazendo orçamento. Eu recomendo sempre que for fazer orçamento, que for fazer para cliente da cidade de vocês, que no caso essa é a utilização, né, para clientes que não estão em marketplace. Quando for para fazer produto de marketplace, você utiliza o catálogo, tá? Então, na aba de orçamento, você consegue utilizar uma margem um pouco superior, até 35%. É uma margem saudável e que o cliente, assim, dependendo o mercado que você está, o orçamento trouxe para a gente, quando a gente apertou em calcular custos, ele traz para a gente aqui custo de material, custo de máquina, insumos, o custo dos insumos, o custo fixo e o imposto. O custo fixo nada mais é do que o percentual que a gente tira da venda desse produto para pagar o custo fixo da sua empresa. Então, aqui a gente teve um custo total de 1,24 nesses custos aqui. Como aqui é percentual, não entra aqui, tá? Isso aqui são os custos que não são percentuais.
são os custos variáveis aqui também. Valor final unitário, 2,69. Então, eu tenho que vender a 2,69 para conseguir ter uma margem de 54 centavos, tá? Que é uma margem de 20%, uma margem líquida de 54 centavos. Então, esse seria o orçamento. Então, aqui eu vou adicionar esse item ao orçamento. Perceba que aqui ele já carregou, que ele tem 3 arquivos, o material, o custo de material, as mesmas coisas que estavam aqui em cima, ele já carregou aqui para a gente. Nosso orçamento está pronto. Agora, o que a gente faz? Como é que eu imprimo esse orçamento para mandar para o meu cliente? Volto. Aqui a gente vai procurar pelo orçamento que a gente criou. Então, aqui eu aperto em visualizar e imprimir. Aqui ele trouxe o orçamento para a gente. Então, uma placa Pix 2,69. O cliente, ele trouxe também os detalhes de data que foi emitido, o número do pedido, trouxe o nome da sua empresa, tudo que você cadastrou lá no seu perfil, ele trouxe aqui para você no orçamento, tá? E o valor, e também o sistema calcula o peso automaticamente conforme os insumos que você adiciona e conforme o tamanho de material, o tamanho do arquivo versus o material que você está utilizando no seu produto, tá? Bom, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a fazer um orçamento de serviço, tá? Vou adicionar um novo orçamento, vou dar um nome para o orçamento, gravação, copo, por exemplo. Vou selecionar um salve e continuo, a mesma coisa, vou em itens de orçamento, vou dar um nome, copo, Stanley, gravação, time, por exemplo. Aqui, eu vou selecionar o serviço e aqui eu vou colocar sem vetor. Vocês podem adicionar um vetor e fazer orçamento com vetor. Inclusive, é o mais indicado para vocês conseguirem realmente o preço correto do seu produto, para não ter margem de erro, tá? Então, aqui em sem vetor, eu vou adicionar esse serviço. Bom, então aqui embaixo, nos arquivos de gravação, perceba que quando a gente coloca sem vetor, ele não abre mais o campo para a gente adicionar um vetor aqui. Ele abre esse campo aqui, que seria o tamanho, as medidas do arquivo, tá? Então aqui a gente consegue colocar, eu quero fazer uma gravação de 60 milímetros por 60 milímetros. E o comprimento total da linha é o tamanho da linha. Isso aqui é utilizado para fazer, por exemplo, corte. Então, a máquina precisa calcular a quantidade de linha, o percurso que a máquina vai percorrer, o software precisa calcular o percurso que a máquina vai percorrer para fazer a precificação. Nesse caso aqui, não tem necessidade de a gente colocar, porque é uma gravação. Porém, eu vou estar ensinando vocês aqui também a como pegar esse comprimento de linha. Mas, se vocês têm um arquivo e ele já tem o comprimento de linha, e você já tem um arquivo, ele já tem o comprimento de linha. Então, eu recomendo fazer a outra forma, que seria colocar o vetor aqui dentro. Mas se vocês não quiserem, vocês conseguem fazer isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, a gente tem esse objeto, ou esses objetos. No caso aqui, a gente sempre, para fazer o cálculo de linhas, a gente tem que combinar o objeto, tá? Então, a gente tem que combinar para saber o quanto de linha tem tudo aqui dentro, né? Objeto, propriedades, e você vai aqui, ó, curva. Aqui na curva, ele vai te dar o comprimento total de linhas para você conseguir adicionar no software. Então, por exemplo, aqui, ele deu 742,87 milímetros de curva. Seria isso que eu deveria adicionar aqui, 782,47 milímetros, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma gravação no copo. Eu só estou trazendo esse arquivo aqui justamente para demonstrar para vocês como eu consigo esse comprimento de linhas, tá? Que para quando você for fazer gravação de contorno ou corte e quiser fazer um cálculo mais assíduo, você precisa ter esse valor aqui. No caso, eu tenho uma logo já pronta e eu preciso gravar, utiliza ela aqui dentro, joga ela aqui dentro, usa a opção com vetor e joga ela aqui dentro. Mas se vocês não quiserem fazer um arquivo para fazer isso, tenta fazer uma estimativa, pega um arquivo que vocês tenham, por exemplo, esse aqui, e faz uma estimativa, faz lá, eu acho que eu tenho que fazer um vetor antes de cortar, eu preciso fazer mas eu não queria desenvolver esse vetor, eu não quero gastar tempo fazendo isso, mas eu sei que esse vetor é cheio de vazados, por exemplo. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer o vetor cheio de vazados dentro e vão dimensionar aqui. Por 200 milímetros, por exemplo. O que vocês precisam, o cliente pediu um orçamento de uma peça de 200 por 200 milímetros com vários vazados dentro. Seleciona ele aqui, combina e você vai ter o comprimento de linhas disso aqui para saber o quanto de linhas você deve colocar aqui no orçamento, tá? No caso aqui, a gente não utiliza o comprimento de linha, mas a gente vai deixar um valor simbólico aqui. Então, aqui a gente vai colocar a primeira cor, vai ser uma gravação preenchida, tá? A gente precisa determinar a velocidade para cada cor, assim como a gente determina no arquivo de corte, tá? Então, aqui na velocidade de gravação preenchida, a gente vai adicionar a velocidade que você utiliza para fazer a gravação. Por exemplo, por que eu deixei esse valor genérico? Você pode adicionar aqui, não por material, não por insumo, por exemplo. Porque aqui a gente tem vários tipos de gravação que você pode fazer. Você pode querer ela mais escura, ela mais transparente. Então, assim, você que determina o quanto de velocidade você utiliza nesse determinado material, nesse determinado produto que você vai fazer. E aqui é o intervalo de linhas, tá? O que é o intervalo de linhas, Wendel? Bastante gente pergunta isso. Aqui, eu vou fazer uma demonstração aqui dentro do RD Works, mas tem gente que trabalha com laser card, tem gente que trabalha com
diversos outros softwares aí, né? O AutoLaser da Top Wisdom. Então, aqui eu vou fazer uma demonstração dentro do RDWorks, que é a ferramenta que eu tenho aqui. No RDWorks, se você vir aqui em modo scan ou modo preenchido, vai depender de como está traduzido o software de vocês aí. Ele vai aparecer aqui um intervalo, tá? O que é esse intervalo? Esse intervalo, basicamente, é a distância entre cada linha quando vai fazer o preenchimento. Isso aqui também tem no EasyCAD, também tem diversos outros softwares aí de gravação, tá? Então, vocês vão ver qual que é o intervalo que vocês utilizam. Em algumas ferramentas é chamado de pixel, outras ferramentas é chamado de DPI. Então, aí você precisa ver qual que é aonde está, onde vocês setam a distância entre cada linha para fazer a gravação, tá? Então, nesse caso aqui, 0.1. Geralmente, para fazer uma gravação bonita, a gente utiliza 0.08 de intervalo, tá? Que ele fica bem preenchidinho e fica uma gravação bem homogênea, tá? Então, aqui eu vou determinar a mesma coisa. Eu quero 60 de altura por 60 de largura. Então, isso aqui é a gravação preenchida de uma logo ou de um brasão de um time, né? De 60 por 60 centímetros preenchido, com a velocidade de 400 milímetros por segundo. Aqui, na aba de serviços, ele habilita essa parte aqui também, que é o valor do produto antes de ser executado. O que acontece é que você tem que ter uma margem de perca aí, caso você venha a dar um prejuízo com esse copo, né? Se for um copo do cliente de vocês, se não for um copo de vocês, entendeu? Então, vocês têm que colocar aqui também. Então, aqui vocês vão colocar, como é um serviço, vocês não conseguem adicionar materiais aqui, não conseguem adicionar insumos, tá? Então, você consegue adicionar aqui apenas a gravação que vocês estão fazendo um serviço em cima do material de um cliente de vocês. É para isso que serve a aba de serviços, tá? Então, aqui você consegue adicionar o valor do produto. É um copo Stanley de R$ 150, por exemplo. Qual que é a margem de erro? O que acontece? Para que a gente utiliza essa margem de erro? Essa margem de erro é para quando, por exemplo, vocês estragaram um copo e vocês precisam pagar esse copo para o cliente. Mas nem sempre vocês vão estragar um copo de um cliente. Mas, vocês gravaram 10 copos, um copo estragou. Então, hoje vocês teriam uma margem de erro aí de 10%. Então, se você já tem uma média, já sabe o quanto que é a margem de erro de vocês, já a cada 10 copos a gente estraga um, então coloca a margem de erro de 10%. Ou dá uma melhorada nisso, melhora a situação para o lado de vocês, uma margem de erro de 15%. Então, a cada 10 copos que vocês gravam, 15% desse copo a gente perde. Mesmo se vocês não percam 15%, coloca uma margem de segurança aí, 5% a mais, tá? Então, qual que é a quantidade de itens para fazer esse orçamento e também a margem de lucro, que é o mesmo que a gente já conversou lá na hora de fazer o orçamento de um produto. E aqui a gente calcula o custo. Então, para fazer essa gravação aqui, a gente tem um custo de máquina de 21 centavos, é um custo bem irrisório, né? Só que olha só aqui, para pagar os custos da minha empresa, nesse produto, eu tenho que pagar o custo que é R$ 11,75. Isso tudo baseado lá dentro do custo fixo que vocês têm, baseado na meta de faturamento de vocês. Então, tá tudo isso lá baseado nisso. Ele puxa esse cálculo, esse percentual, baseando nesses valores, tá? E o imposto que você tem que pagar em cima desse produto, se você for faturar ele, né? Então, aqui a gente tem o custo total e aqui a gente tem o valor unitário. Então, a gente tem que fazer essa gravação, a gente tem que vender ela a R$ 49,33 para ter uma margem de R$ 9,87. Aqui não está incluso, a margem não está incluso essa margem de erro. A margem de erro é justamente para isso, é para você conseguir pegar esse dinheiro, guardar e suprir aquela necessidade que você tem de erro quando você estraga um copo, tá? Então, finalizamos a parte de orçamento de serviço, a gente adiciona esse item ao orçamento e a gente pode fazer aquela impressão que a gente já viu lá na parte de orçamento de produto, tá, pessoal?